Salve a todos, salve a fraternidade. Mais um pequeno vídeo, sempre com simplicidade e humildade. Hoje eu trago uma leitura nos dois livros específicos, Na verdade é mais uma pequena análise, uma reflexão sobre um ponto de vista que creio eu que de alguma forma vai instigar outras pessoas, eu acho, a estudar ou talvez levar como crítica, enfim, cada um com a sua interpretação. O meu intuito aqui não é julgar, não é criticar, mas sim analisar e sabemos ter o bom senso bem analítico sobre o que lê e o como interpretamos, independente da forma que cada um lê ou consente dentro de si. Eu queria logo indicar como leitura esse pequeno livro, o Erg, o 10º Planeta, a pré-história espiritual da humanidade, por Roger Feraldi. Eu acho bem interessante esse livro, ele é bem amplo, a visão dele, sobre os conceitos da parte espiritual, a parte astral, o etérico, o duplo etérico, ou perispírito, como queira chamar, e o corpo humano, os nossos, entre aspas, jardineiros cósmicos que semelhou aqui na Terra, e também Vênus, sobre as energias fotossíntese e outras questões molecular sobre a nossa estrutura espiritual. Eu acho muito interessante esse livro, mas antes de ler um pequeno trecho dele que eu achei bem interessante, eu queria pedir licença para ler. O livrinho já está um pouco gastadinho, mas ainda sério, que vale ao coração, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Eu fiz questão de trazer essa pergunta porque é apenas uma base para, vamos dizer assim, para a gente ficar mais fácil. Obviamente que o intuito desse vídeo, ele serve muito mais, serve para todos os semelhantes, mas serve muito mais para quem estuda a espiritualidade dentro de suas possibilidades, de uma forma fraterna, sincera e altruística, a unificação. Então, vamos lá. A pergunta 459, quando Allan Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Aí a resposta é: a esse respeito, e sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem, E aí entra a outra pergunta, 460. Temos pensamentos que não são próprios e outros que nos são sugeridos, ou seja, nem todo pensamento é nós mesmos. E aí o espírito responde a Allan Kardec: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignores que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo. Vários pensamentos. Sobre o mesmo assunto, frequentemente bem contratórios um dos outros. Então, há sempre de vós e um de nós, é isso que vos coloca na incerteza, ou seja, na dúvida. Será que é meu? Será que não é? Será que é bom? Será que é ruim? Posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Eu só trouxe essa parte aqui, é um grande livro, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, porque dá uma base estrutural para a gente ter, ou seja, para de alguma forma, esse pequeno análise que eu estou fazendo no vídeo, de alguma forma seja mais adaptável, mais fácil para outras pessoas que venham a ler, ou venham a questionar ou analisar, E aí eu peço licença para ler agora um trecho pequeno, do livro Erg, o 10º Planeta. Mas antes de tudo eu queria argumentar ali, dialogar essa parte aqui. Sabemos, principalmente para quem estuda a espiritualidade e vive isso na sua ética nutrida, na sua forma de ser humano, no seu dia, no cotidiano, porque, com todo respeito, algumas pessoas pensam que os espíritos, independente do seu grau, do seu entendimento, sua evolução e tal, só influencia nós se tiver dentro na casa espírita, ou de um terreiro, ou de uma igreja, enfim, só naquele momento, ao seu altarzinho em casa, enfim, seu congazinho, só influencia naquele momento. E não, a influenciação é diária, é no seu dia, no cotidiano. Entretanto, existe aquela, se eu posso dizer assim, obviamente, as influências sérias, necessárias para ajudar o outro, inclusive a si mesmo, como pagamento kármico da sua vida, como você se propõe a ajudar os outros. E tem as influências inferiores ou baixas, de baixas vibrações, de baixos impulsos, instintos,
enfim, que às vezes, muitas vezes o ser humano não se toca, né? É como se, tipo assim, de um jeito povão de falar, se ele dizer só existe espírito em tal canto, aqui não tem. Sendo que a própria pessoa dentro do corpo físico, desse vaso do corpo físico, né? É um espírito encarnado, entre aspas, né? Dentro de várias linhas, por exemplo, não posso falar por todas. Mas o que isso tem a ver? O que tem a ver esse vídeo? Eu não estou entendendo nada dessa análise. Mais ou menos assim. Recentemente, a gente nota por aí, né, e com ótimos canais por aí afora no YouTube, que falam sobre seres de outro planeta, enfim, né, dão nomes pomposos, bonitos, Arcturios, Pleiades, Andrômedas, enfim. Eu respeito todos esses seres, sei que de alguma forma eles existem por aí afora, ou muitos estão infiltrados aqui na Terra, como alguns falam, nem todos são ruins, mas digamos que uma boa parte não tenha a ética como a nossa, eles podem usar a gente como rato de laboratório, que seriam os reptilianos, os dragões, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer? Existe, eu entendo que cada casa, cada linha, seja teosofia, ou a filosofia da pessoa em si, tenho aquela admiração, aquele respeito, aquele estudo, mas também existe muitos com fanatismo, idolatria, babação. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Às vezes, a pessoa que nasceu com aquele campo áurico aberto, energético aberto, tinha o dom da clarividência ou da alimentação psicossensorial e sentia, às vezes canaliza um espírito, um exemplo, Pai Joaquim, né? E aí dava suas consultas, ajudava, mas em determinado momento essa pessoa é convidada ou vai, frequenta outro terreiro, outro local espiritualista, e dali do nada a pessoa, por frequência, vibração, vamos dizer assim, sintoniza, canaliza, digamos, um ser Sírios, né? Ou das Pleiades, e aí a pessoa, por imaturidade, falta de autonomia espiritual, acaba desfazendo de alguns seres assim que são muito mais evoluídos perante o nosso raciocínio pequeno e humilde. Vamos dizer assim, não quer mais, entre aspas, saber do preto velho, de uma freira, um doutor, um caboclo. Não, agora só espírito de alta linha, tem que ser só Arthur, tem que ser só. Entendeu? Tem esse. A gente nota isso, né? Mesmo que algumas que as palavras sejam bonitas, mas por trás das palavras tem aquele maldor, aquele cheiro de arrogância, de soberba e de orgulho, né? Ou de vaidade. Não todos, estou dizendo alguns. E por que eu vim trazer esse texto? Porque ele é bem interessante nessa passagem aqui. Eu peço licença para reler. O livro explica, como já está bem decifrado aqui, a pré-história espiritual da humanidade, né? Aqui explica sobre os seres que ajudaram a moldar a vida na Terra, né? Tanto a vida pensante como animal, mineral, vegetal, enfim. E que a história retrata de um planeta pacífico, que são esses eggs, assim denominados aqui, esses eggs, e que de alguma forma vivem em paz, de harmonia, altruísmo, unificação, amor, fraterno, compaixão, ou seja, as virtudes divinas que todos nós possuímos, nós esquecemos conforme o passar das épocas e no embrutecer do ego, né? Atrapalhou muito a sensibilidade. E nesse mesmo livro retrata um outro planeta, uma outra raça, que de alguma forma o planeta dele já estava diluindo, se acabando a vitalidade da vida, e era necessário eles ocupar outras raças, outro planeta, de alguma forma, se filtrar ou dominar, enfim, né? E é aí que vem a questão do trecho e serve como referência para quem quiser analisar. Me vem um estralo agora na mente que, com todo respeito aos espiritualistas, independente da linha, da forma que vê, eu não estou aqui julgando e criticando, é só uma análise, porque pode ter alguns que, se tiver paciência, escutar esse pequeno vídeo e dizer assim, então você está dizendo que os seres que não acreditam, na verdade, tá querendo enganar a gente, está manipulando. Não é isso que eu estou dizendo. O fato está aí. Estuda quem quer e analisa quem quer a concepção. Eu não estou julgando nem criticando, eu só estou dizendo, eu quero trazer esse pequeno vídeo com uma pequena análise, que nem tudo que brilha é ouro, né? Nem tudo que reluz é ouro, então a gente tem que entender essa partinha aí, né? Então eu peço licença aqui para ler esse trechinho aqui, né? Na página 30, onde a civilização Morgon, né? Que é uma raça, entre aspas, dentro
do nosso ver humano seria ruim, entre aspas, né? Porque a gente lê com a ética nutrida, a visão espiritual, não existe bom e nem mal, existe escolhas e consequências. E aí eles estão planejando lá, né? Eles mandam de alguma forma, eu vou falar de uma forma de hoje, como se fosse um drone ou alguma coisa por satélite para ver como é que está o planeta Egg, aonde deve ocupar, onde deve entrar, enfim, estudando uma forma para dominar aquela outra raça. E nessa reunião, eles estudando o mapa, o mapeamento, a parte norte, sul, leste, enfim, ele vê, é bem detalhado o livro. Na reunião, alguém pergunta a ele, assim, interrompendo a reunião, pergunta: qual é a sua decisão de como devemos, de alguma forma, entrar no planeta ou dominar, conseguir para nós, né? E aí, nesse caso, ele fala assim, ele fala: ouçam todos, exclamou o inefável. O planeta Egg já foi estudado e analisado por todos. Aí houve a interrupção e ele fala: perdão por interromper, senhor. Apartou o Gordon, é um nome de um ser aqui, não sei se estou pronunciando direito, mas é assim, Gordon. Mas creio que falo por todos. Esse assunto já foi demais examinado em várias reuniões. Acredito mesmo que esgotamos todos os ângulos do projeto. Desse modo, grande inefável, Senhor da vida imortal, queríamos ouvir as suas determinações finais sem mais discussões. E aí, todos aprovaram com um gesto de cabeça. Então o inefável altivo, sem descer do seu pedestal de arrogância, começou a expor todo o seu planejamento para a ocupação de R. E ele diz assim: não tenho a menor dúvida sobre essa migração. Posso assegurar a todos que o domínio, a conquista pela força, cedo ou tarde redundam a um fracasso, né? Por essa razão, devemos efetuar uma ocupação paulatina. Se a executarmos em massa, aparecendo como conquistadores e subjugando com a nossa tecnologia o povo de Erg, não teremos. Estou certo que será o menor sucesso. E aí o comandante Hanna, um dos cientistas lá, pergunta a ele: como assim, inefável? Não compreendi. E aí ele fala: ocuparemos o planeta Erg de forma invisível. Foi a enigmática resposta do imperador. Ao outro respondeu: não entendo. Diz acompanhado por todos. Ele fala: é muito simples. Não apareceremos nem demonstraremos força de conquista. Não exibiremos nossos engenhos voadores. Tampouco os subjugaremos pelo medo ou por meio de nossa elevada ciência. Sempre que uma civilização muito adiantada entra em contato com outra mais atrasada, os resultados são desastrosos. Aí o outro fala: ainda não consigo entender o que o inefável quer dizer. Aí perguntou o Tarma, um cientista navegador da região sul. E aí agora, para finalizar, ele diz: repito, é muito simples, disse o inefável, com um sorriso superior nos lábios finos. Vamos ocupar o corpo mental desses povos. Assim não seremos nós que agimos, comandamos, ou melhor, conquistamos. Eles próprios passarão a agir por nossa vontade, nossa sabedoria e nossa atividade. Nem precisaremos gastar nossa energia vital para criar uma forma, um corpo de expressão. Tomaremos os que já existem, meros automatos obedientes e passivos. Terminou o inefável, um imperador orgulhoso. O que eu acho interessante nessa visão aqui é o seguinte: que tem vídeos por aí afora, pessoas palestrando, conversando, isso aí não é novidade para ninguém. O que eu quero expressar é que, tipo assim, muitas das vezes, nós seres humanos, por falta de insensibilidade, humildade e simplicidade, acaba fazendo exatamente o que, entre aspas, alguma outra raça por aí afora, alguns seres, como muita gente gosta de denominar, trevosos, mago negro, espectro, os cambal, fora da lei crística, vamos dizer assim, que de alguma forma acaba agindo como eles querem,
Porque se a gente for analisar, todo ser humano tem o seu animismo, o seu psiquismo, sua emanação. Essa energia psíquica, ela não serve, vamos dizer assim, apenas para, vamos dizer assim, aliviar certos impulsos ou dores de seres obsessores, por exemplo, né? Uma comparação. A maioria pensa assim, não estou dizendo que são todos, mas alguns pensam assim, que por exemplo, digamos que eu sou um obsessor, com certeza sou. Então vamos dizer assim, eu tenho aquele vício de fumar, aquele ralé, vamos falar com todo respeito, eu digo assim, ralé é modo de expressão. Vamos lá, aquele ralé. E aí eu tenho aquele pulso de fumar e não consigo. Então eu vou acoplar a minha intenção, meu pensamento, lembra que as influências dos espíritos influencia mais do que você imagina, então eu vou influenciar alguém que já fuma ou não fuma, até aquela pessoa começar a fumar, e aí eu, pela inalação e pelo psiquismo, eu consegui puxar aquilo e me aliviar. Isso é a visão rasa, vamos dizer assim, a visão que a maioria entende mais perfeitamente. Mas será que é mesmo só isso? Será que essa energia psíquica da humanidade não serve para criar ou fazer outras coisas aí que às vezes está longe da nossa imaginação? Coisas muitas das vezes que é comentado por livros sérios por aí afora. Então eu imagino assim, eu imagino só, digamos que a gente é uma raça que vê que tem lá os seres pensantes no corpo denso, físico e tal, mas a gente pode usar esse psiquismo e de alguma forma criar uma tecnologia ou criar uma forma de ovoide ou de vida que vai entrelaçar simbiosamente falando dentro do pensamento humano, e aí eles vão começar exatamente como ele coloca aqui, né, de alguma forma. Eu não estou misturando, estou dando um exemplo do que pode estar de certa forma ocorrendo, porque quem manda na matéria densa são os seres. Então vamos dizer assim, se a gente analisar comparado à pré-história e comparado nos dias de hoje, o que é falado, comentado, interpretado, cada um tem sua forma, eu respeito, essa é a minha pequena e humilde. Eu imagino assim, um ser nessa época, ou posso dizer se é o passado, ou talvez o futuro, de alguma forma, eles estavam o quê? Vamos invadir o corpo mental. Obviamente que a gente pode, o corpo mental abstrato ou o corpo mental superior, vamos dizer assim, o quinto essencial. Então, ou seja, era uma raça realmente, até comparado no livro, muito avançada, que não precisou plasmar ou fazer um corpo, vamos dizer assim, densificar para poder enganar os seres humanos. Apenas em dose faz o ser humano agir como se tivesse um livre-arbítrio, né? Obviamente que meu intuito aqui não é falar só da forma negativa. Tem outras raças por aí, outros seres espirituais, egrégoras, falanges, colônias, cidades, que influencia nossos pensamentos, instiga nós nos melhorar. Entretanto, o que a gente vê é que está cada dia mais um ser humano, vamos dizer assim, de uma forma menos convívio com o outro, está mais separatista, vive mais pelo dual, sabe? Isso está, de alguma forma, destriturando o amor na humanidade, na forma humana, né? Então, essa foi minha visão, né? Se a gente for, é claro que tem gente aí com mais conhecimento, né? Mas poucos falam de uma forma fraterna e aberta, né? Eu peço desculpa porque eu tenho esse meu jeito, meu estilo povão de falar, meio atrapalhado, mas eu creio que quem escutar esse vídeo com paciência e analisar vai entender o que eu quis dizer. Não é uma crítica. Obviamente que da mesma forma que tem ser humano bom, tem ser humano ruim. Da mesma forma que tem uns répteis bons, tem uns répteis ruins, que manipula o povo com tráfico de órgãos, fazendo modificação genética por aí afora. Coisas que às vezes não é muito comentada. E quando são, é visto como conspiração, é visto como, sabe, sempre tem uma deixa ali. Mas se nós, seres humanos, na época do agora, não estudar na forma analítica, bem, sabe, tentando tirar do dualismo, vendo assim de uma forma bem aberta, de expansão mesmo, as coisas podem tornar complicado. Nada acontece por acaso, né? Por mais que isso pareça para muitos aí, que talvez tenha paciência de assistir, não sei, 2 ou 3, achar loucura alguma coisa, será mesmo que tudo acontece por uma razão? Tudo tem um propósito ali, ou tem alguma coisa ali aguçando ali, né? Então, enfim, esse foi meu pequeno análise, né? E também indico o livro Ergo, Décimo Planeta. Ele é bem interessante, bem profundo. Eu gostei muito dele. Pois um salve a todos, salve a fraternidade e salve a linha de Orimar. Salve!